Olá a todas e a todos que nos acompanham aqui nas redes sociais, pelo Facebook. Queria cumprimentar as nossas colegas de bancada, a vereadora Amélia, a vereadora Juliana Fraga. A ideia hoje é conversar com todos vocês que nos acompanham aqui pelo Facebook, pelas redes sociais, um pouco da atuação da bancada do Partido dos Trabalhadores frente a essa crise e todos os efeitos que ela faz na população aqui de nossa cidade. Lamentavelmente, nós estamos com uma situação onde o prefeito está omisso, completamente omisso às necessidades que a população tem em nossa cidade. Quando a gente fala as necessidades de nossa cidade, tudo aquilo que é demandado pela população, a gente tem assuntos da área de saúde, da área social e da área econômica. E aqui, na parte social, é escandaloso que mesmo vendo exemplos de outros municípios, inclusive municípios que ganham menos que São José, que tem um orçamento menor, que tem uma situação muito pior que São José do ponto de vista econômico e de orçamento, já tem feito algumas medidas sociais. São José não faz. A gente comparou com outros municípios que já criaram auxílio emergencial, que já criaram um sistema de doação de cesta básica, que criaram maneiras de ajudar a população mais carente nas cidades. São José até agora não apresentou nenhuma medida prática para ajudar a nossa população. Mesmo aqui já tendo legislação, já tendo leis na área de doação de cesta básica, que tem uma lei desde 2015, mesmo tendo aqui legislação desde 2004 para fornecer o auxílio emergencial, até agora a prefeitura não fez nenhum apoio social para a nossa população. Nós tivemos, por várias vezes, já denunciando, falando sobre isso nas sessões de Câmara. Na semana passada, depois a Amélia, a Juliana também vai falar um pouco sobre isso, nós tivemos um requerimento assinado até por todos os vereadores, até por os vereadores que apoiam o prefeito, cobrando da prefeitura o fornecimento de cesta básica. Lembrando que São José fornecia cesta básica, cartão alimentação até 2016. Entrou o atual prefeito e cortou o fornecimento de cesta básica para a população mais carente de nossa cidade. E mesmo numa situação de crise como essa, até agora não fez nenhum trabalho social. Da mesma maneira que a gente tem visto e denunciando muito a situação de gastos desnecessários, né? Em plena crise, no mês de março, finalzinho de março, já no auge da crise, com quarentena na nossa cidade, o prefeito gastando mais de 2,5 milhões de reais, olha o valor, 2,5 milhões de reais, que daria para gastar comprando cesta básica, fazendo auxílio para os artistas da nossa cidade, para as pessoas carentes, daria para fazer uma série de trabalhos sociais. Esses 2,5 milhões foram gastos em obras completamente desnecessárias para enfeitar a Ponte Estaiada. Isso é um valor que foi usado fora da obra da Ponte Estaiada, para fazer jardim, para fazer deck, para fazer iluminação ornamental e até show de iluminação com iluminação cênica no valor de 340 mil reais na Ponte Estaiada. São 2,5 milhões de reais sem nenhuma necessidade sendo gastos em Ponte Estaiada e que poderiam fazer um apoio social para a nossa cidade. Você imagina 2,5 milhões em cesta básica. Quantas cestas básicas daria para a gente fazer para entregar para a população que mais precisa? Quanto que a gente poderia, de auxílio, ajudar as pessoas que estão sofrendo nessa crise, que precisa ter, nesse momento, ficar em casa e que perderam o serviço e que poderia ter um auxílio da prefeitura. A exemplo de outras cidades, até tem aqui do lado, a cidade de Lorena fez um auxílio emergencial municipal para ajudar a população da cidade. Então, a bancada do Partido dos Trabalhadores tem trabalhado na cobrança dessa atitude social da prefeitura, que precisa ser feita. Nós temos aqui uma omissão muito cruel do prefeito em relação a isso. Ao mesmo tempo, as medidas econômicas de apoio ao microempresário, ao pequeno comerciante, diferente de o que está acontecendo em outros municípios, mesmo a bancada do Partido dos Trabalhadores já ter sugerido vários exemplos e mostrando possibilidades que poderiam ser feitas em nossa cidade, o prefeito aqui até agora não fez nenhuma medida de auxílio aos empreendedores de nossa cidade. E a mesma situação na saúde, quando a gente fala que a prefeitura ela precisa ser transparente, tanto nos gastos da área de saúde, como também na questão de quais são os planos à medida que esses casos de coronavírus estão aumentando na cidade. Nós mesmos, inclusive, vamos ter daqui a pouco, hoje, na sessão de Câmara, vários documentos sendo colocados, por exemplo, cobrar a prefeitura sobre quais os gastos que estão sendo realizados com dinheiro já recebido do governo federal e do governo estadual no combate ao coronavírus. Nós estamos falando de mais de 11 milhões de reais, 11 milhões e 300 mil reais, que precisam ser explicados para a população o que vai ser feito com esse dinheiro para ajudar a população. Ao invés de ficar gastando
com terceirização, porque a gente está sendo surpreendido agora, nesse momento, com uma terceirização de 3 UBSs na cidade, a UBS de Santana, a UBS do Parque Industrial e a UBS da Vila Industrial, uma terceirização no meio da crise, que não precisava acontecer se tivesse já gasto recursos na área de saúde, se tivesse evitado a diminuição de médicos que está acontecendo na cidade, inclusive uma diminuição de médicos e de enfermeiros que está acontecendo no meio da crise, como aconteceu no mês de março agora. No mês de março agora nós perdemos, entre médicos e profissionais de enfermagem, 10 profissionais que se desligaram da prefeitura bem no momento que a gente mais precisa. Então a prefeitura está deixando a desejar, tanto na atuação social, na atuação econômica, fazendo os gastos levianos e irresponsáveis, né, que poderiam estar ajudando a população, e, ao mesmo tempo, está deixando muitos profissionais da área de saúde indo embora porque não tem incentivo, porque não tem uma ação efetiva na área de saúde. Além disso, até colocar aqui para vocês, hoje mesmo, a bancada vai apresentar a proposta da questão do Vale Merenda também, né, que nós tivemos uma proposta na semana passada que não passou por voto contrário dos vereadores que apoiam o prefeito, que era a possibilidade de ajudar com o transporte escolar da cidade, ajudar a distribuição de merenda na cidade nesse momento que não tem aula. Mas, lamentavelmente, a bancada de apoio do prefeito recusou essa proposta e hoje nós temos aqui uma apresentação, é uma sugestão até aqui, de um Vale Merenda, a exemplo de outras cidades, inclusive de cidades vizinhas, para todos os alunos da rede municipal. Por que essa história do Vale Merenda? As crianças que moram perto da escola estão conseguindo pegar a merenda, mas as crianças que dependiam do transporte escolar, como não tem o transporte escolar, essas crianças estão ficando sem a merenda e não estão tendo a possibilidade de ter uma alimentação que é direito delas nesse período de crise. Aqui também tem uma outra indicação, já feita por nós três aqui da bancada do Partido dos Trabalhadores, falando para utilizar os recursos vindo do governo federal e do governo estadual na compra, por exemplo, de máscaras de grupos de cooperativas, costureiras locais de nossa cidade. A gente incentivar a economia local comprando os produtos de cooperativas e de costureiras locais. Então, essa é uma parte mais resumida aqui de tudo que a gente já tem comentado, debatido aqui da ação do Partido dos Trabalhadores, da bancada do Partido dos Trabalhadores. Eu vou passar agora aí para a vereadora Juliana Fraga também tecer alguns comentários e depois a gente abrir aí para as perguntas e sugestões da população que está nos acompanhando. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, Wagner, boa tarde, Amélia, a todos que estão nos acompanhando. Além disso tudo, né, Wagner, que você falou das não atitudes e ações do governo, do prefeito, nós temos até o contrário, né? Ele tem feito projetos e ações nesse momento que não ajudam em nada os trabalhadores. A gente viu e acompanhou a questão dos estagiários, né? Que foram mandados embora, depois teve que voltar, e ele mandou para a escola para não fazer nada. Nós vimos a questão dos professores eventuais também, uma proposta indecente, que é um empréstimo para os professores eventuais, 50% daquilo que eles receberam em fevereiro ou março, e ainda vão ter que devolver depois, né, em forma de trabalho, se tiverem aula. Os atletas, que é a mesma coisa, aconteceu com os atletas, empréstimo. Vimos agora, dia 22, os professores PDs de prazo determinado, 835 professores PDs voltando para a sala, sem necessidade, sem ter aluno, sem ter realmente algo para ser feito. São mais 835 trabalhadores pegando ônibus, andando na rua, fazendo algo que não tinha necessidade nesse momento. E, semana passada, a votação que nós tivemos aqui na Câmara em relação aos motoristas que transportam as crianças, né, de van escolar, que também foi uma espécie de empréstimo que o prefeito fez, com esses, de R$3 mil para os motoristas, para os trabalhadores, que não tinha necessidade, porque em outras cidades nós vimos projetos bem mais interessantes, como você falou, em relação tanto da merenda escolar, quanto até mesmo para atender esses trabalhadores. Em São Paulo, os motoristas que carregavam as crianças, que levavam as crianças, eles estavam carregando, levando os médicos, os enfermeiros, materiais para hospital. E aqui não, aqui
o prefeito fez a opção de emprestar para esses trabalhadores, emprestar dinheiro para esses trabalhadores, ao invés de fazer uma proposta realmente de auxílio, de benefício, de ajudar mesmo nesse momento que nós estamos passando, nesse momento difícil. E na questão dos motoristas, foi bem claro, nós fizemos uma proposta de emenda que foi rejeitada, e os motoristas da van poderiam muito bem pegar a marmita, levar para as crianças que moram longe, ou até mesmo pegar as crianças e levar até a escola para pegar essa marmita. Enfim, jeito tem, né? Só falta vontade política, falta mais humanidade, falta realmente preocupar com as pessoas e com o que as pessoas estão passando agora. Além de não termos nenhum projeto do governo, nenhuma ação do governo em relação à cesta básica, nós vimos esse gasto que você apresentou aí, você mostrou que foi o gasto com a ponte desnecessariamente nesse momento. Então, é isso, e a gente vai falar muito mais no decorrer dessa conversa. Amélia? Antes de passar para a Amélia, dizer aqui, já tem algumas pessoas colocando comentários. Né? Nós temos aqui o Carlos, a Solange, a Tânia, colocando várias informações, né? A Solange, inclusive, falando aqui sobre a questão do contrato da merenda, o Carlos colocando da necessidade do hospital de campanha, falando da situação do papel vergonhoso do prefeito, falando mal da mãe da juíza, né? A Solange também falando sobre a questão da merenda. Com a vereadora Amélia Naomi agora. O Wagner, Juliana e a todos que estão nos ouvindo. Essa questão da merenda é fundamental. A vereadora, nós votamos na semana passada a emenda que a Juliana fez sobre como utilizar as vans, que é carregar as merendas, né? Que é essa proposta que ela falou, nós votamos favorável, os vereadores da bancada do senhor prefeito votou contrário, mas tem ido na rádio, porque como é geração de renda, né, é uma preocupação muito grande desses trabalhadores, infelizmente nós estamos vendo que eles falam na rádio, poderiam e têm oportunidade de votar favorável, desde que olhasse com atenção as nossas propostas, porque nessa questão da merenda escolar, essa marmitinha que a prefeitura entrega é uma vergonha. Jacareí, a Juliana está falando de cidade vizinha, a Jacareí já está implementando o cartão. Já começou a implementar o cartão hoje de manhã, agora a gente viu pela imprensa, mas infelizmente, como nós estamos vendo, não tem uma política em São José para esse enfrentamento. Esse enfrentamento difícil, porque essa pandemia é uma pandemia que está gerando toda essa mudança de comportamento, então a gestão tem que mudar. A agenda do prefeito é uma agenda eleitoral, né? Essa só tem agenda eleitoral, ele não tem uma agenda social, infelizmente. Do ponto de vista da geração de renda, nós temos vários encaminhamentos que já foi apresentado pelo Wagner, assinado pela gente, uma proposta do Partido dos Trabalhadores, né? A executiva já fez uma proposta e nós estamos aqui discutindo e apresentando. Tanto é que na semana passada nós conseguimos aprovar o requerimento por unanimidade da cesta básica. Porque é inadmissível que a capital da tecnologia, né, São José dos Campos, uma cidade de referência, não tenha entregado nenhuma cesta básica, porque todas as cestas básicas entregues nessa cidade estão sendo feitas pela sociedade civil. A participação da prefeitura é no transporte, na gestão, mas, infelizmente, nós não temos ali nenhum investimento, dinheiro, para a cesta. E era necessário, é fundamental, porque essa é uma questão que nos preocupa muito, que é a questão do emprego, que é a questão da geração e a questão da saúde, porque as pessoas têm que ficar em casa. Mas o prefeito disse que vai recorrer até o Supremo Tribunal para abrir o comércio. Veja, São José dos Campos não tem nenhum hospital de campanha. O prefeito simplesmente tem tido uma política de que as pessoas têm que contaminar. Quando a gente fica indignado que os nossos estagiários ganhou na justiça e voltou a trabalhar, e a gente falava, olha, ele não tem coração, hoje a gente sabe que não é isso. O secretário da Saúde, numa reportagem no jornal,
defendeu que a contaminação deve ser feita agora. Então, os jovens andam de ônibus, né, voltam para casa e, infelizmente, podem levar e carregar esse vírus. E, infelizmente, os ônibus também estão muito lotados, Wagner. Você que já foi secretário de transporte, você que implementou o bilhete único aqui em São José dos Campos, todos os dias eu recebo uma foto. Eu recebi uma foto do ônibus que vai até o Aquários. Eu, na hora, mandei lotado. Eu falei para o rapaz, põe máscara. E olha, a maior contaminação de São José é aí no Aquários, na Urbanova, né, no Esplanada. Então, você tem que tomar cuidado. Mas ele é um trabalhador doméstico. Aí ele disse, Amélia, não tem jeito. Aí eu orientei ele para usar luva, tomar todas as providências. E, nesse sentido, eu também queria falar, porque eu vi aí um vídeo do prefeito que me mandaram, e que ele diz que as máscaras, Juliana, é só em lugar fechado. As máscaras não é na rua, não é só no ônibus e nos locais fechados. Olha, é só ver as matérias do Japão, né? Hoje tem um estudo que está dizendo que o Japão tem um número menor de contaminação por uma característica da população. Ficou resfriado, eles usam máscara. Sai na rua, usam máscara. Então, infelizmente, o prefeito de São José está na contramão das políticas do coronavírus. Ele segue a lógica ainda eleitoral, não percebeu que tem uma mudança bastante grande dessa pandemia no mundo inteiro e, infelizmente, não faz o dever de casa. Não faz o dever de casa de fiscalizar a empresa Avan. Sabe essa empresa aqui na Vila Industrial? Todos os dias está aberto. A prefeitura deveria ir lá, fiscalizar e fechar, porque o supermercado está permitido, mas shopping, loja, pelo decreto do Dória, do governador, ela tinha que estar fechada. Mas como é amigo do prefeito, essa empresa está ali sem fiscalização, sem nada. Nós estamos fazendo um requerimento, mandando para a Polícia Militar e para a Polícia Federal, porque já que o prefeito não põe a fiscalização para garantir a saúde dos seus funcionários e nem da população de São José. Eu queria aqui aproveitar, agradecer a audiência de várias pessoas que estão acompanhando a gente aqui na nossa live. Rosângela Jorge, né, falando até da necessidade de responsabilizar o prefeito pelas consequências da omissão e da falta de atitude do prefeito. A Beth Martins, que também está assistindo. O Carlos, presente aqui também. Carlos T. Mimoso. Eliette, Christian Martins, Paulo Ricardo, Maiara Figueira, Solange Maria, né, e a todos que estão nos acompanhando aí, a Simone Basílio. Obrigado a todos vocês que estão acompanhando a nossa live. Até complementando duas informações, nós tivemos nos 3 primeiros meses desse ano, janeiro, fevereiro e março de 2020, uma arrecadação maior, em 50 milhões de reais, maior do que o ano passado. Ou seja, São José arrecadou nos 3 primeiros meses desse ano, 2020, 50 milhões de reais a mais que janeiro, fevereiro e março de 2019. 50 milhões. Daria para fazer muito apoio social, muito apoio de saúde, discutir a questão do hospital de campanha, discutir mais medidas de proteção e prevenção para a população, discutir auxílio aos empresários e pequenos comerciantes. E aqui a cidade simplesmente ela mostra uma omissão cruel, né, quando você tem condição de fazer e não faz, mesmo recebendo recursos até do governo federal e do governo estadual para fazer essas medidas. Em relação à ação judicial, a prefeitura já recorreu ao STF, né? Inclusive, ontem nós tivemos uma postagem mentirosa do prefeito, mais uma, né? Porque ele anda surtando, ofendendo mãe de juíza na rede social, ofendendo até a situação da questão da Embraer também, fazendo, enfim, um monte de baixaria na internet, que não é uma postura de quem está ocupando um cargo como de prefeito de uma cidade do tamanho de São José dos Campos. Deveria ter, no mínimo, um espírito mais republicano e mais correto pelo cargo que ocupa. Isso ele não está tendo nos últimos dias, né? Até porque está surtado. Eu acho que esse surto, inclusive, é para tentar desviar o debate dessa ausência que ele tem de não fazer nenhum debate social. É igual o Bolsonaro, Wagner. O Bolsonaro tem o mesmo método. Ele está copiando, inclusive, o jeito de fazer de atacar. Igualzinho o Bolsonaro. Desvia o assunto, não entra na problemática. E a imprensa de São José, em alguns veículos, cai nessa jogada dele, né?
Pois é, nós estamos até, tem muita gente perguntando sobre isso, né? A Patrícia Nascimento perguntando do dinheiro. Até falar aqui novamente que hoje, Patrícia, e para todos que estão acompanhando a nossa live, hoje tem um requerimento que será votado na Câmara Municipal. É esse requerimento aqui, ó. Está assinado por mim, pela Juliana e pela Amélia, querendo saber o seguinte: os 11.300.000 reais que já estão depositados na conta aqui da Prefeitura para o combate ao coronavírus, no que está sendo gasto isso? Porque não adianta vir querer justificar, por exemplo, até para a informação de todos vocês, eu acho que é a primeira vez que a gente vai falar isso em público aqui, a Prefeitura deu um aditivo de mais de 8 milhões de reais para o contrato de merenda, para fazer esse serviço de entrega das marmitinhas. Está custando 8 milhões de reais. 8 milhões essa entrega de marmitinha durante os meses que tiverem durando a pandemia, nesses meses que estão ficando sem aula. Então, fora do contrato da merenda, que já é caro, de 54 milhões, a SHA vai receber mais 8 milhões de reais pelo serviço de entrega de marmitinha nas escolas. 8 milhões. E com isso, mesmo assim, ficando muita criança sem receber a merenda, porque não tem o transporte. Também cumprimentar aqui a Maria Regina Teixeira, que está falando aí da questão do esquecimento dos servidores, de fato está acontecendo. Aliás, no meio da crise, nós vamos ter uma situação de servidores aposentados recebendo menos, por causa de uma votação que foi a pior reforma da Previdência no Brasil, onde ele vai começar a descontar 14% dos salários dos aposentados que recebem um salário mínimo, 2, 3 salários mínimos. Então, é uma situação muito triste. E, para finalizar, já passar para a Juliana, o STF recebeu já o recurso da Prefeitura, ainda não foi julgado. Mas, diferente da postagem que o PSDB colocou ontem, o prefeito vai colocar o PSDB mentindo nas redes sociais novamente, falando que só em São José que está tendo derrota na justiça para reabrir comércio. Dizer para ele que em várias outras cidades, Mineira, Ribeirão Preto, Presidente Prudente, a justiça também negou a reabertura, como, por exemplo, agora em Ilhabela, também aconteceu isso no dia de ontem. Por quê? Sem entrar no mérito de saúde e sem entrar no mérito se deveria abrir ou não. Tem um flagrante muito claro de problema jurídico. A normativa municipal nunca pode ser contrária à normativa estadual. Não é à toa que não teve nenhum procurador da prefeitura, nenhum, que deu parecer favorável a esse decreto do prefeito. Ele foi para a TV, mentiu, falando que tinha parecer jurídico, mas depois os procuradores tiveram que ir em público dizer que nenhum servidor efetivo, procurador da prefeitura, deu parecer favorável àquele decreto que ele pedia a reabertura parcial. Sem entrar no mérito de saúde, sem entrar no mérito do estudo. Já era ilegal porque estava contrariando a norma do Estado. Precisaria ter feito de outra maneira. Queria deixar agora a palavra para a Juliana comentar algumas coisas também aí das nossas ações. Não, eu queria só completar e falar para a Isa, que é uma mãe, Wagner, que mora longe da escola. E ela entrou em contato conosco, inclusive agora mesmo na live. Ela mora longe, ela não tem condições de... O filho vai de van, né? Porque mora acima de 2 quilômetros, o filho vai de van, não tem condições de buscar a merenda na escola. E esse modelo que o prefeito adotou de fazer as marmitas, você acabou de falar, né? Teve um aditivo de 8 milhões, só que ele atende pouquíssimas crianças. Pouquíssimas crianças. Teria condições de fazer um programa bem melhor, um programa ou de distribuição de cesta básica para as crianças, ou de cartão que a criança recebe e vai lá e compra o que ela precisa, o que a família, daí ajuda até mesmo a família, teria condições de fazer algo bem melhor, mas não fez porque não quis. Essa é a verdade. O prefeito fez essa maneira que atende, olha para você ver, de 300 crianças, 500 crianças que tem uma escola, a média está sendo 10 marmitas por escola. Isso é uma média. Ainda tem escola que está dando 2 crianças só vão buscar. Tem escola que dá um pouquinho mais, 15, 12. Para uma comunidade escolar de 300, 400 crianças. Então, assim, é um desperdício de dinheiro, na minha opinião, um desperdício de dinheiro, e ainda mais agora vai ter um aditivo de 8 milhões que não atende, né? Então, a opção que o prefeito fez nesse tipo de auxílio é vergonhoso, na minha opinião, é vergonhoso, porque atender apenas 10 crianças, quando poderia atender muito mais, é, no mínimo, vergonhoso para uma cidade do nosso tamanho. Uma cidade
como a nossa, numa cidade onde o prefeito tem gastando dinheiro, horrores na ponte, como você falou, para colocar jardim, para fazer o deck e fazer um programa desse tipo. É isso. Eu queria, antes de passar para a Amélia, dizer que nós estamos com uma audiência muito bacana aqui, eu estou acompanhando um pouco aqui, o computador demora um pouquinho para a gente conseguir ver todos os comentários, mas cumprimentar a Ana Lu Oliveira também, que está acompanhando, a Daniela Barreto, que também já deixou seu comentário, o Edson Alves, grande abraço, Edson, que já está falando até que já está atrasado em casa a luz, já está cheio de problema lá e que precisa, na verdade, ter o apoio social que não acontece, né? Então, a todos que estão nos acompanhando, se alguns aqui a gente não conseguir falar o nome de todos, depois a gente vai respondendo nos comentários. Dizer que esses 8 milhões já foi assinado, né? Então a prefeitura já assinou esse aditamento para a empresa ficar entregando marmitinha, mas não entrega para todo mundo. Então a gente vai ter que cobrar a explicação. Quero ver também o custo unitário de uma marmita dessa. Só falta aparecer uma marmita de ouro aí. Então, é papel nosso, inclusive, de fiscalizar, e nós vamos fazer esse papel agora. Inclusive, Wagner, o questionamento que nós fizemos, que eu fiz também na sessão semana passada, que é exatamente para essas crianças que moram longe, porque elas têm direito à marmita. E o que a prefeitura está fazendo com essas crianças? Que nem a marmita está chegando. Porque se elas têm o direito à van, né, que pega, porque mora a 2 quilômetros de distância da escola, elas também têm direito à marmita. Então, a nossa proposta era exatamente que os motoristas de van ou fosse levar as marmitas para as crianças, ou pegasse as crianças que fosse buscar, então, até a escola, mas que fizesse algo para essas crianças que não estão recebendo, mesmo tendo direito. E o problema é que a marmita é pequena, né, Wagner? Sim. A marmita não é para a família. Se a gente tivesse as merendas para a família, olha lá no Pinheirinho, as pessoas assim levam 2 marmitas, porque tem duas crianças. Aí a família é de 5, essa é a única refeição, entendeu? No fim do dia, fica 1 hora, fica no entorno de 5, 6 pessoas pedindo comida, né? Então, nós estamos vivendo uma situação dramática para a prefeitura fazer estes investimentos gastando de forma errada, né? Infelizmente. Então, acho que quando a gente diz marmitinha, é bom entender, o tamanho da marmita é o tamanho que é da refeição da criança, não é uma marmita para a família, né? Então, veja, se a família recebeu uma carne moída, alguma coisa, o restante não vão comer a mesma coisa, não é uma marmita de merenda. E a Juliana sabe, mas as diretoras estão indignadas com o prefeito, são todos cargos comissionados, elas têm o apoio e a solidariedade das diretoras aposentadas, né, que acompanham e estão vendo toda a labuta do dia a dia. Mas agora todo mundo está percebendo que é a saída das diretoras, a volta dos estagiários, é dentro de uma linha política. Eles querem que as pessoas se contaminem, sem apresentar nenhuma alternativa na área de saúde. Mas essa é a tese da prefeitura. Então, por isso que a prefeitura quer que abra o comércio, porque eles estão trabalhando na mesma linha do Bolsonaro. Essa doença, ela é fictícia, né? Então, não tem nenhuma política social, não apresenta nenhum programa, né? Então, eles não encaram o problema de frente. Segue mal e porcamente a política nacional, mas a política estadual eles não implementam, né? Porque a política estadual está propondo o quê? Estão pondo cartão, né? Para as escolas, né? Para as pessoas ficarem em casa. Então, várias medidas importantes. Estão orientando a usar máscaras. Aqui no Vale do Paraíba, quase todas as cidades estão obrigando a usar máscara. O prefeito está dizendo que máscara só em local fechado, que andar, passear, pode fazer esporte. Ele continua falando para as pessoas saírem de casa, né? Então, é muito ruim, 2 orientações, né? Você tem o governo federal, você tem o prefeito, você tem o governo estadual,
Isso confunde a cabeça das pessoas e nós estamos neste período, o período mais sensível, né? Que as pessoas têm que ficar em casa, né? Essa semana, até a semana que vem, né? É importante que as pessoas não saiam de casa por nada, porque nós estamos chegando no pico. E foi muito importante que o Brasil aprendeu, né, com os outros países de ficar com as experiências positivas, ficar em casa, né? Então, acho que essa é a medida. Mas a prefeitura, como nós estamos vendo aqui, infelizmente, está na linha do presidente, né? Que é a linha que nada está acontecendo. Ô, Amélia, e eu acho que é por isso mesmo que as coisas não estão acontecendo, né? Porque nega essa pandemia, e aí você vê a população passando dificuldade e o governo não fazendo nada, o governo federal negando, falando que é uma gripezinha, falando que abra comércio, aqui a prefeitura fazendo a mesma política, abre o comércio, não vamos dar cesta, né? O auxílio emergencial do governo federal, quantas pessoas estão mandando mensagem diariamente, falando que não receberam, que está em análise, que não conseguiram. Então, assim, isso vai fazendo com que as pessoas realmente comecem a ficar tão preocupadas, mais preocupadas com o seu sustento, e é óbvio, isso aí a gente sabe que é assim mesmo, e assim, falando que tem que ir para a rua, mas é porque esse auxílio não chega. Essa ajuda que deveria ser da prefeitura, do governo, não chega para as pessoas que mais precisam. Então, a gente está vendo esse desespero daqueles que precisam um alimento, daqueles que precisam pagar conta, daqueles que precisam realmente um sustento, que não tem esse amparo do governo federal, nem do governo, nem da prefeitura. E aí, quando fala-se de abrir o comércio, é lógico, abrir o trabalho, elas vão querer, porque a ajuda que precisava ter dos órgãos, né, não vem. Então, é realmente difícil, complicado o que nós estamos passando agora, e principalmente essa negação dos nossos governantes. E nesse sentido, Juliana, a prefeitura tem muitas máquinas de costuras, né? Tanto nos CRAS, né, que tem curso para as mulheres, para geração de renda, né? No próprio Fundo Social. E uma forma de gerar renda é pegar essas máquinas, dar para as mulheres em forma de cooperativa, como é o requerimento que foi feito aqui, mas para elas gerarem renda. O próprio site da prefeitura deve ser usado como uma plataforma para as mulheres colocar o nome, para você saber aqui, ó, no meu bairro aqui eu tenho uma costureira que tem a máscara, né? E a prefeitura comprar as máscaras das mulheres, porque o Wagner está acompanhando aí todo o gasto da prefeitura. Eu espero que não tenham comprado só de uma empresa chinesa todas as 100 mil máscaras, né? Tem que comprar pelo menos 50 mil máscaras, metade das mulheres. Lá no Galo Branco, tem certeza, deve ter 10 mulheres fazendo artesanalmente as nossas máscaras, né? Que são essas aqui, né? Agora, se a prefeitura vai gastar, se ela pode comprar sem licitação, tem que comprar das mulheres trabalhadoras. Vai gerar renda, entendeu? Tenho certeza que mesmo os homens podem, e tem várias técnicas, né? Nós temos vários homens, aprende rapidamente. O Portela, ele estava muito empenhado em trabalhar e retomar as produções das fábricas que estão fechadas, né, dos pequenos, e fazer máscara e tudo mais. Mas a prefeitura até agora acho que não chamou ele, porque não tive nenhum conhecimento. Mas lá no Galo Branco, por exemplo, onde você está, tem várias mulheres que vendem camiseta, né? O rapaz que trabalha na rádio, eles vendem camiseta. Podia fazer máscara com a malha mesmo, mas a prefeitura não compra nem dos pequenos, né? Nem das mulheres, né? Não, é uma opção, né, Amélia? Na verdade, a gente não tem visto muitas opções, a prefeitura não está abrindo esse tipo de nem diálogo, nem situação para que melhore, para que ajude, né? Essa é o que nós estamos visto. A gente faz a proposta, a gente faz emenda em vários projetos que veio para a gente votar, fizemos várias emendas que beneficiam os trabalhadores, que auxiliam os trabalhadores, mas todas as nossas propostas são rejeitadas e vai aquilo que o prefeito quer, que é o empréstimo,
que é exatamente negar o que está acontecendo, abrir o comércio, e nada de cesta básica. O requerimento, nós não tivemos nenhuma resposta do requerimento, que foi o único que foi assinado por todos os vereadores, solicitando que a prefeitura dê cesta básica para a população que precisa, e nem isso a gente teve uma resposta da prefeitura, né, do prefeito. Então, é difícil a gente lidar com essa situação. A gente está correndo, fazendo o trabalho nosso de cada dia, tentando ajudar as pessoas que vêm, que pedem um apoio, que pedem um auxílio, porque se depender do prefeito e da prefeitura, não tem nada. Queria aproveitar aqui para também registrar a presença aqui da Elaine Lopes, estava falando aqui bastante aqui no comentário, sobre a situação da cesta básica, dessa marmitinha que vem da merenda, que é muito pequenininha, da situação difícil, que é até para buscar essa marmita. O Paulo César, também professor, colocando aqui a sua opinião. O Carlos perguntou da obra da Zona Leste. A obra da Zona Leste vai atrasar e teve um aumento de quase R$2 milhões, também dado agora no meio da crise. A obra da rotatória foi colocada para entrega agora em novembro, e também um aumento, um aditivo na obra, porque o projeto não previu algumas coisas no meio do caminho, teve que fazer aditivo de quase R$2 milhões. Isso é algo que a gente está verificando aqui. Cumprimentar também aqui a Solange, já colocando outras opiniões sobre a questão das máscaras, né? Aqui no Campos Alemães já tem gente fazendo máscaras. Inclusive, sobre essa questão de fazer máscara, nós temos algumas entidades sociais. Eu tive a oportunidade de visitar o trabalho da Casa da Acolhida e da Obra Social Santo Inês, onde pessoas voluntárias, através das entidades sociais, entidades essas que podem receber verba pública, porque já tem convênio com o poder público, poderia estar comprando delas, estão de maneira voluntária fazendo mais de 10 mil máscaras, com pessoas que não estão ganhando nada, que estão ali dando um pouco de doação do seu trabalho, da sua mão de obra, para ajudar no combate a essa pandemia. Então, exemplos na cidade nós temos aos montes sendo realizados pela população, querendo ajudar, querendo colaborar nesse processo de solidariedade, de querer ajudar a combater essa crise. É algo que a gente pode ter a prefeitura, no momento de calamidade, já que foi colocado como calamidade, como uma situação onde você precisa, de maneira emergencial, atuar com a utilização de recurso público, a cidade poderia ter feito a opção de fazer medidas sociais, de fazer medidas de apoio a esses trabalhadores que estão dando o seu tempo ali e seu talento para fazer máscaras, poderia ajudar os pequenos comerciantes, pequenos empresários, enfim, poderia fazer um monte de coisa aqui no município de São José dos Campos. Todas as medidas que o Partido dos Trabalhadores já propôs aqui na Câmara, documentou e coloca em votação e debate aqui na Câmara de São José dos Campos, são medidas que já foram exemplos em outras cidades. Então, quando a gente fala de auxílio emergencial, fala de cesta básica, fala de apoio à cooperativa, fala de uma série de outras sugestões, são exemplos que já aconteceram em outras cidades. Nós não estamos inventando nada. São casos que já deram certo em outras cidades e que basta ter vontade política para fazer no município de São José dos Campos. Pra você ter uma ideia, nós falamos na sessão passada sobre a situação da coleta de lixo. Não sei se todo mundo está sabendo aí, mas a coleta de lixo reciclável, todo mundo que separa o lixo em casa, eles estão misturando tudo lá no aterro. Vai tudo para o mesmo lugar, não tem separação nenhuma. Porque a cooperativa que fazia a separação do lixo lá no aterro, essa cooperativa foi tirada de lá para ficar em casa em função do risco do vírus. Só que em outras cidades, a cooperativa voltou para casa, a exemplo de Mogi, São Paulo, Jacareí, um monte de cidades que nós temos por aí, essas cooperativas, cada trabalhador continua recebendo pelo menos um salário mínimo. São José mandou para casa sem receber nada, zero. Né? Os trabalhadores estão sem receber nada e não podendo separar o lixo, e aí o lixo fica todo misturado lá no aterro. Isso aí foi mais uma denúncia, uma ação da bancada do Partido dos Trabalhadores que a gente fez para mostrar o descaso do prefeito com relação a essa situação. Cumprimentar o Diego, o Tiago, também pela audiência, dizer que agora eu vou passar para a Amélia e para a Juliana, fazer aí finalmente aí. Então, porque daqui a pouco a gente já vai ter a nossa sessão de Câmara também. Tá. Não, nós vamos ter a sessão e você, Wagner, vai fazer uma live com o Marcelo, que é da Urbana. A live do Marcelo é amanhã. É amanhã? Bom, eu estou com tanta live na agenda, mas eu queria relatar esse problema do Marcelo, porque muitas pessoas estão solidárias com o pessoal da Urbana. Eu tenho recebido denúncias da falta de EPI, né, da falta de luva, da máscara, né?
E todo mundo que está me ligando, eu estou passando para o Marcelo. E o Marcelo teve que ir até o Supremo Tribunal, né, do Trabalho, em Brasília, né, e até lá ele ganhou. Porém, eles não conseguem efetivar a denúncia, porque também o trabalhador não pode falar, eu estou aqui sem máscara, né? Muitos trabalhadores assinaram um termo de que recebeu o documento, né? Então, tem uma série de assédio moral, mas fato é que a prefeitura perdeu e não cumpre essa legislação. Então, fica aqui o nosso cumprimento ao nosso companheiro, diretor do sindicato, da Urbam, o Marcelo do SIAC, pela sua luta, né? O seu corpo jurídico muito competente, lutou até Brasília e ganharam, só que não consegue fazer com que a prefeitura dê os EPIs. Então, acho que é uma questão importante. Eu acho que a cidade de tecnologia ela tem todas condições e capacidade de fazer investimento. E veja os números, né? Nós estamos aí com um número bastante alto já de casos aqui em São José e a cidade não está preparada. Aliás, a cidade está preparada para contaminação pela orientação, né, do prefeito, dos seus secretários, do seu corpo de saúde, que querem que as pessoas contaminem, e a gente está vendo que falta investimento também na área de saúde. Então, nós vamos para a sessão e acho que vamos defender lá a população e espero que o nosso requerimento seja aprovado. É isso. Eu quero aqui também me despedir, falar para as pessoas que estão entrando em contato conosco, perguntando. Eu acho que essa live foi muito boa, porque aí a gente conseguiu mostrar algumas das propostas que nós fizemos, tanto em relação aos requerimentos, indicações da prefeitura, quanto as emendas dos projetos que vieram até nós, e fizemos emendas para melhorar a vida dos trabalhadores e não para ficar emprestando ou ficar empatando a vida desses trabalhadores. E a gente está acompanhando e cobrando, sim, ações e medidas. Uma delas nós vamos votar hoje, querendo saber também como está sendo investido o dinheiro que a prefeitura está recebendo para esse combate dessa pandemia, e não só em relação à ponte e a Jardim, a DEC. Nós queremos ver realmente o que a prefeitura está fazendo em relação a isso, porque o que a gente vê é uma normalidade que não existe. Nós estamos sofrendo com tudo isso, não só os comerciantes, os trabalhadores, professores, alunos, todos nós estamos sofrendo com tudo isso, e a gente precisa ter ações realmente eficazes e para combate e para auxílio dessas pessoas. Então, a gente vai continuar acompanhando, nós vamos continuar cobrando e pode contar conosco nessa luta junto à prefeitura. Agradecer, obrigado aí a vereadora Amélia, a vereadora Juliana. Eu quero agradecer a todos que estão nos acompanhando aqui pelo Facebook, né? Então, cumprimentar também a Luciana Leite, o prefeito não existe, ele quer continuar abrindo o comércio. Carlos Mimoso aqui, vai para cima mesmo, vamos embora para cima para o prefeito e defender a bandeira do PT. Uma coisa que a gente tem que deixar claro aqui para todo mundo, que a bandeira nossa é a defesa intransigente dos direitos da população. Nós precisamos garantir que a população tenha proteção nesse momento de crise, na área de saúde, conseguindo ficar dentro do seu isolamento, mas tendo as salvaguardas sociais e econômicas para conseguir se manter. Só dá para ficar isolado, dá para ficar dentro de casa e tendo as medidas para evitar a disseminação desse vírus, se tiver também o apoio do poder público, como está sendo em vários locais do Brasil, e aqui precisava ter também, no sentido de ajudar socialmente, economicamente, as famílias de nossa cidade. Essa é a nossa luta, é a nossa missão. Todos os debates na sessão de Câmara vai nesse sentido, de mostrar os números, de cobrar ações efetivas da prefeitura para que a gente possa ajudar a nossa população no enfrentamento dessa crise. São José dos Campos poderia ser exemplo para o Brasil. Infelizmente, até agora, com as atitudes do prefeito, nossa cidade é uma das poucas, talvez a única das grandes cidades, que até agora não fez nenhuma medida social para ajudar a nossa população. Queria cumprimentar aqui também o colega que falou aqui que vai ter um movimento na Univap com relação à questão das mensalidades, né? O Paulo Pazin colocou isso, né? Juntamente aí com a Solange,
que, de fato, a universidade, como é um patrimônio de nossa cidade, ela precisa ter um pouco mais de sensibilidade social e diminuir as mensalidades nesse período de crise, sabendo que as pessoas estão ficando sem dinheiro, sem salário. Então, é importante ter uma sensibilidade nisso. Então, parabéns à manifestação dos estudantes que estão aí trabalhando no sentido de diminuir a busca do valor da mensalidade, né? Diminuir o valor da mensalidade em função da situação que está atualmente. Pessoal, agradeço aí a todos, a audiência foi muito bacana. Obrigado aí pelas opiniões, sugestões. Depois a gente vai continuando ali respondendo os comentários. E depois da sessão a gente vem com resultados dos nossos documentos, com as informações que a gente tem na sessão. Então, Fica em abraço casa. a todos. Manda Até... ficar em casa. Oi? Fica em casa todo mundo. Ah, claro. Antes de encerrar aqui, primeiro, parabenizar as famílias que estão aí fazendo a sua parte no isolamento social. Não esqueça de lavar as mãos, de usar álcool em gel, de usar máscara. Né? A gente também é solidário a todas as famílias que estão tendo algum amigo, parente próximo que está passando por uma situação de saúde difícil. Né? Podem contar sempre com a nossa solidariedade e o nosso apoio. E também aos próprios profissionais de saúde. Nós precisamos valorizá-los, porque nesse momento tão difícil, são eles aí que estão tentando salvar vidas. Grande abraço a todos vocês. Daqui a pouco tem a sessão. Quem quiser acompanhar a sessão é só acompanhar pelo site da Câmara Municipal. E logo depois a gente